Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais um plantão de dúvidas e oficina de prática. Tivemos algum problema no acesso aqui, agora deu certo, que coisa boa, resolvido. Deixa eu esperar aqui os doutores, os advogados que estavam no outro link. Vamos entrar nesse aqui, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos aguardar todos. Vamos iniciar então mais um plantão de dúvidas de oficina de prática aqui com muito carinho. Vamos lá, vamos iniciar então. Estamos iniciando nesse momento o plantão de dúvidas da pós-graduação em Direito Imobiliário, oficina de prática, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos aqui. Legal, vamos iniciar então com muito carinho. E o tema de hoje, eu quero falar sobre os tributos nos negócios imobiliários. Então vamos juntos, nós precisamos conversar sobre isso. Qual tributo eu pago numa transação imobiliária, num negócio imobiliário, de um imóvel residencial, comercial? Como que é feito isso? Então a ideia é essa, a gente trabalhar com esse assunto tão importante, tá bom? Inclusive imposto de renda, tá? Então tributos de todos os gêneros, inclusive imposto de renda. Então, vamos juntos, vamos navegar. Conhecimento é tudo, conhecimento é algo que não roubam da gente, né? O mercado imobiliário, gente, ele apresentou um crescimento nesses últimos anos aqui, né? Então, isso é bom, isso é bom. É bom para quem vive do mercado imobiliário, do direito imobiliário, então isso é importante. Dentro desse crescimento, aumentou o número de locações e aumentou o número também de compra e venda de imóveis regulares, irregulares, residenciais, comerciais, imóveis rurais, então aumentou muito o fluxo, né? Então, é importante falar sobre isso. Quais são os tributos que eu pago, tributos imobiliários que eu pago numa transação imobiliária? Vamos conversar sobre isso? Quero que você entenda esse assunto para que possa fazer um planejamento, né, um planejamento tributário. É importante lembrar que nós temos a tributação, né? Houve uma reforma tributária, então é evidente, né, que essa reforma tributária alterou muita coisa. No cenário das transações imobiliárias, pouca coisa mudou, né? Não temos muitas alterações relevantes. A reforma tributária trouxe sim mudanças que impactam em tudo, mas vinculadas à circulação de mercadorias e serviços, né? Tivemos uma grande mudança nesse cenário. No que diz respeito às transações imobiliárias, não tivemos uma alteração tão eficaz nesse sentido. Vamos lá, vamos começar falando, antes de chegar ao ponto de falar das transações imobiliárias, nós temos que falar sobre os tributos que dizem respeito à propriedade. Então, o primeiro tributo que eu quero falar, quero lembrar você aqui, que existe, é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o tão conhecido, tão famoso IPTU. O Imposto sobre Propriedade Territorial, IPTU, é um tributo municipal que incide sobre a propriedade de imóveis urbanos, imóveis rurais ITR. O IPTU ele é devido pelo proprietário do imóvel, mas pode ser cobrado também
das imobiliárias em alguns casos, como quando, né, eles alugam também um imóvel de terceiros e sublocam para um terceiro. Então, importante lembrar do IPTU. Quando eu falo de IPTU, então é um tributo muito conhecido, tanto o IPTU como o ITR, também nos interessa, importante relembrar. Na transação, né, nas transações imobiliárias, eu preciso lembrar dos tributos que são cobrados nessas operações. E aí eu quero conversar com você. Tem o IPTU, né, nos interessa também nas transações imobiliárias o ITCMD. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho que fazer inventário, então nós temos o ITCMD, que é o tributo pago no inventário, o ITR, são tributos que falou no mundo dos negócios imobiliários, nós temos que saber que existe, né? Quando eu vou comprar um imóvel, eu preciso saber se tem IPTU atrasado, ITR atrasado, se esse imóvel tem que fazer inventário, porque se tem que fazer inventário, eu preciso fazer sim o pagamento e recolhimento do tributo. Então, a legislação tributária, ela é implacável, né? Nos negócios imobiliários, quando eu falo da transação de compra e venda, locação, mas também pelo fato de você ter a propriedade, né? Então, gera sim tributos, e isso tem que ser levado em consideração. A relação do direito público e privado, ela é muito constante nessas transações imobiliárias vinculadas ao direito imobiliário, porque tem a participação, né, do direito público. O sistema tributário nacional, o sistema jurídico, né, tributário, é um conjunto de normas jurídicas que se relacionam entre si de várias maneiras. Nós temos um princípio unificador, que é a norma fundamental. O sistema tributário, ele é a coordenação dos diferentes tributos entre si, como o sistema econômico e como também os fins fiscais e extras fiscais. Por isso também nós vamos falar nessa aula sobre a tributação da Receita Federal, né, o imposto de renda nas transações imobiliárias. Então, tudo isso nos interessa muito, né? A Constituição de 1988, a Constituição Federal, rege o sistema tributário nacional, estabelecendo as competências das atividades federativas e a repartição das receitas tributárias. Então, nós temos a Constituição Federal que vai regulamentar quem tem que receber cada tributo. Olha que interessante, até 1965, vigorava no Brasil um sistema tributário tripartite, que consistia na coexistência de 3 sistemas tributários autônomos: federal, estadual e municipal. Era assim. Até 1965 era assim, vigorava o sistema tributário tripartite. Então, tributos federais, estaduais e municipais. É interessante que nesse sistema, na época, que cada ente federativo tinha sua competência de forma institucionadora, né, exclusiva, no uso do produto da arrecadação dos tributos. E aí vem, isso é importante você entender, vem a emenda constitucional 1865, que criou um sistema tributário uno e nacional. Então, hoje o sistema tributário ele é uno e nacional, em que se considera conjugados os sistemas individuais de cada nível de governo como partes integrantes de um todo. Daí a importância, né, gente, da lei complementar como elaboradora das normas gerais de direito tributário, definindo, né, os tributos e suas espécies, a definição dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes também. É isso que aconteceu. No que diz respeito às receitas, ingressos de natureza tributária, a Constituição Federal ela optou por um sistema misto de partilha de competência e de partilha de produtos da arrecadação. No primeiro mecanismo, temos a competência tributária, ou seja, o poder de criar tributos outorgados à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. A competência, gente, ela engloba um amplo poder político, né, no que tange as decisões sobre a própria criação de tributo e sobre a ampliação também, a amplitude da incidência também. No segundo mecanismo, isso é importante falar, o produto de arrecadação de determinados tributos, né, não é totalmente apropriado pelo ente que instituiu, mas partilhado sim, com outros entes políticos. Isso é real, isso acontece, é fato.
E quando eu falo dessa situação, é importante lembrar que tem-se um regime tributário quando as normas tributárias se impõem sem harmonia e sem ordem, com o único objetivo de arrecadar recursos. Essa é a ideia. Então nós temos nesse cenário, gente, estudando um pouco dessa teoria, os objetivos da atividade tributária e financeira. Nós temos sim, devemos inclusive diferenciar o direito tributário do direito financeiro, porque o direito financeiro tem um outro segmento, outro objetivo. De fato, o direito financeiro ramo, a grande diferença do direito financeiro é que o direito financeiro está preocupado com as receitas, despesas e orçamento e crédito público, essa é a ideia, e o direito tributário está preocupado com os tributos propriamente ditos, né? Então, essa é a ideia. Quando eu falo do poder de tributar, também é algo importante para trazer aqui nessa aula, nesse curso, para melhor compreensão, o direito tributário ele é necessário, né? O estudo para que a gente possa entender a legalidade da cobrança desses tributos, desses impostos. Então é importante visualizar que o passado pode agregar o entendimento da matéria, a origem da tributação das épocas mais antigas. Então o estudo da tributação não deixa pairar dúvidas, né, de que a imposição coercitiva obrigatória dos tributos foi a razão de muitas revoluções e transformações sociais relevantes na sociedade, porque é o que a gente reclama, né, gente? Então é importante. Em relação à competência tributária, então nós temos o quê? Atual. A competência tributária, ela de fato é o poder de criar tributos. Essa competência é outorgada à União, Estados, também Distrito Federal e municípios. A competência tributária engloba um amplo poder político no que tange as decisões sobre a própria criação de tributo e sobre a amplitude também da incidência também. Mas é importante falar que esse poder está limitado pelas normas constitucionais federais e estaduais e também pelas leis orgânicas municipais e do Distrito Federal, além da observação de fato do disposto no Código Tributário Nacional. Então, existem limites, né, desse poder tributário. Isso aparece no 146 do CNT, né, do Código Tributário. Então, nós temos aí, dentro desse estudo, nós temos os limites de tributar. Então, a União, Estado, Município, o Distrito Federal tem limites. Você não pode sair criando tributo à torta e à direita. A Constituição Federal limita o poder de tributar. E aí nós temos a legalidade, isonomia, retroatividade, anterioridade, proibição, né, de confisco, liberdade de tráfico. Então, a Constituição Federal trabalha dentro desses princípios para poder limitar o Estado de criar tributo, o Estado, que eu falo, a União, o Estado, o município, de criar tributos a qualquer momento. Essa é a ideia, tá? Legal. A ideia é entender um pouquinho dessa parte teórica, né, o porquê do tributo, como que é cobrado, para que a gente possa entender e compreender como que é aplicado isso nas transações imobiliárias. Então, importante. Quando eu falo da tributação nas transações imobiliárias, nós temos muito assunto, muita coisa para falar, né? O primeiro tributo, numa transação imobiliária, o que nós temos que fazer? Sempre pensar que nós temos 3 gastos. Se eu vou fazer de fato uma transação imobiliária,